Olá, eu sou a Renata Tavares, psicóloga. E eu sou a Ana Bispo, também psicóloga. E essa é a segunda temporada do podcast O que é uma Mulher. E é uma delícia estar de volta, né, Ana? Super, ainda mais com os temas que a gente trouxe nessa segunda temporada. Então vamos começar? Hoje a gente vai falar sobre o feminino no homem. Diferente esse tema, né? E a gente trouxe o João Pedro, que é psicólogo, para falar com a gente. João, seja muito bem-vindo ao podcast O que é uma Mulher. Vamos lá. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Bom, eu sou psicólogo, sou graduado na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, lá em Uberaba, né? E foi lá em Uberaba também que eu comecei a minha formação nesse percurso que eu particularmente acho muito doido, que é estudar psicanálise e trabalhar com psicanálise, né? Lá eu comecei a me envolver com grupos também fora da universidade, grupos ali de psicanalistas que estão associados à Sociedade Brasileira de Psicanálise, né, que é o percurso assim que eu estou escolhendo para mim. E desde então venho estudando, né, onde tem grupo estou participando, onde tem evento estou indo. Eu acho que a gente tem muita sorte de morar onde a gente mora, justamente porque tem muita gente boa ensinando psicanálise aqui, fazendo psicanálise em podcast, né? Então tem que aproveitar mesmo, né, esse terreno tão rico que a gente tem aqui no interior. Inclusive, desde que a gente começou o podcast, parece que abriu, assim, né, a nossa visão da psicanálise e da psicologia por aqui, né? E é incrível mesmo, gente. Tem cada pessoa, assim, né, que às vezes a gente abre caixinha de pergunta e fala: ai, se você conhece um psicólogo ou um psicanalista, é muito bom, tem que morar aqui, né? Porque tem que vir presencialmente. Conta pra gente, as pessoas mandam, cada pessoa que a gente fica investigando nas redes sociais e tal, cada pessoa que eu fico assim, caraca, eu não acredito. Essa daqui, pessoa tá aqui. Às vezes a gente fala, nossa, é daqui, né? Uhum. A pessoa, uau, que delícia. Porque às vezes a gente tá aqui, né? E a gente não faz ideia da imensidão de grandes pensadores, de grandes pessoas pesquisadoras da área que estão aqui também. E estão comprometidas, assim, com a ética mesmo, né, psicanalítica, porque a gente estava até falando aqui mais cedo, né, sobre como é complexo isso, né, de você se auto-intitular psicanalista, né, e, enfim, eu acho que a gente tem muita gente aqui na região muito comprometida com essa psicanálise mesmo, assim, né. Quando a gente fala psicanálise, a gente está falando de muita coisa, né, eu acho que ter esse desprendimento de talvez não ficar levantando bandeira e explorar mesmo o que tem para oferecer, né. A gente está falando, por exemplo, estamos pensando num tema aqui super complexo, super difícil, a gente consegue associar com tantos autores diferentes aí, né? Então, assim, eu acho que ter essa disposição para o conhecimento, o Bion falava isso, né? Essa disposição para o não saber e aproveitar essas oportunidades, né? Inclusive, compartilhando aqui, esse sim que eu dei ao convite para cá, eu brinco assim, que tem uma parte aqui dentro de mim que é meio impulsiva, que fala pro medo e pra angústia, fala assim, fica quietinho que agora é eu que vou agir. Aí ele vai e fala um sim, aí depois eu tenho que lidar com as consequências desse sim, né? Eu adoro ouvir isso, porque esse sim que a gente deu também pra fazer esse podcast foi por aí. Foi mais ou menos assim, né, Ana? Eu tenho uma ideia, eu quero fazer um podcast sobre o feminino. Eu falei, então vamos. Eu nem pensei, ela falou, vamos fazer? Eu, vamos agora. E aí depois eu fiquei pensando, gente, mas eu vou precisar estudar muito. Não, mas olha, e poder confiar nessa parte nossa. Né? Nesse não saber, né? Exatamente, o inconsciente, ele vai elaborando as coisas, né? Parece às vezes até que o inconsciente está na frente da parte consciente, né? E a gente às vezes até assusta. Mas confiar nessa nossa parte, de falar sim, de explorar, de investigar e ir tentando sustentar a angústia, né? Como a gente sabe na psicanálise, a linha do desenvolvimento psicossexual caminha paralelamente à linha da tolerância à frustração. Então, se a gente está trabalhando com isso, se a gente está estudando com isso, vamos na prática também, né? É verdade, tem toda razão. João, vamos começar o nosso tema. Vamos! Falando sobre o nosso tema, assim, é muito comum ainda hoje, eu acho que no passado já foi mais comum, mas ainda hoje é muito comum nessa coisa de que o homem ele tem que ser viril, da gente ouvir as pessoas falando pros meninos, né, principalmente para as crianças, para os pré-adolescentes, seja homem,
Você é um homem ou um saco de batatas. Um pé de alface, né? Um pé de alface. Cabeça de repolho, né? Sempre levando essa coisa do ser homem como sendo o caminho que deve ser seguido, né? Assim, a comparação é sempre ou você é um homem ou você é uma coisa ruim, assim, né? Que não deveria ser. Pra você, o que é ser homem? Baita pergunta difícil essa, né, gente? Pensar o que é homem. Eu acho que a pergunta já fala um pouco, já começa a abrir uma resposta, né? Então, porque para você, o que é homem? Será que a gente consegue pensar em uma figura representante da masculinidade? De um posicionamento na sociedade, com interlocuções na cultura, de ser homem? Né? Eu não sei, né? Eu penso que a gente está no campo do subjetivo. Quando eu penso assim na minha caminhada até aqui, na minha relação com tudo isso, né, eu acho que a pergunta ou a tentativa de responder, né, o que é ser homem para mim, eu acho que nunca foi muito a minha preocupação. Eu acho que eu estava na minha vida e ainda sou assim mais interessado em investigar essas partes do feminino dentro de mim, do masculino dentro de mim, né? Eu gosto muito da ideia da construção de uma identidade masculina. Vamos pensar então na construção, né? É um fazer algo, envolve criatividade. Eu gosto muito desse termo da criatividade, até na clínica, assim, eu falo muito isso, né? As pessoas perguntam qual que é o sentido da vida. Eu não sei, mas a gente pode inventar um sentido, né? Não tem um sentido, Não. né? Uma coisa que eu me pego muito falando na clínica também é assim, a gente não olha para o passado para tentar mudar o passado. A gente olha para o passado, várias coisas aconteceram aqui comigo, numa trama edípica, por exemplo, talvez lá mais no arcaico, depois disso, enfim. Né? Mas isso nunca me importou muito. Eu acho que o que eu sempre estive mais interessado é o que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso olhar para mim? Aí eu acho que a gente a gente se coloca em primeira pessoa. Né? A gente vai pensar então sobre o patriarcado, por exemplo, né? Em conceitos assim mais pré-modernos, então assim, com o homem viril, né? O homem da máxima potência, é o homem que vai ter o direito do voto, é o homem que vai ter o direito de comprar e vender terra, né? E a gente vê que isso não está cabendo mais, né? A gente passa por um momento ali, depois no Entre Guerras e depois da Segunda Guerra Mundial, a gente se percebe num caos total no mundo. E eu não sei como é que é para vocês, mas assim, eu olho para o mundo, vejo questão de violência, questão de guerra, esse calor que está aqui, né, em Uberlândia, somos de Uberlândia, né, esse ar seco. Eu não sei como é que tá para vocês, mas para mim não tá legal, não. E a gente estava falando sobre isso um pouquinho mais cedo, né? Antes da gente entrar aqui, a gente estava falando sobre essa questão do calor, né? Do quanto tá difícil a gente suportar essas mudanças, tantas mudanças climáticas, as mudanças de comportamento, os retrocessos que temos vivido, né? Que a gente pensou que já estava numa era para só evoluir, parece que as pessoas estão retrocedendo em algum momento. É um movimento de resposta mesmo. Então a gente tá falando assim, olha, coleguinha, esse trono não vai dar mais para continuar aqui. Essa Esse trono que você fala, essa coisa patriarcal. Exatamente, que a gente ainda conhece. Essa sua tiara, essa sua coroa de papelão vai ter que cair. Porque o resultado disso tudo foi essa bagunça. Foi esse caos. Fiquei até arrepiada. Eu também. Então a gente tá olhando para isso, já estão olhando há muito tempo, né? E, assim, não tá rolando, não tá bom. A gente vai ter que inventar, aí volta de novo para a criatividade. A gente vai ter que inventar uma nova forma. Né? Que é o que o Winnicott traz, né? A questão muito da criatividade, de você ser criativo com aquilo que te foi dado, né? E quando você fala assim, João, que você comentou alguma coisa assim, que você não gosta muito de pensar no que não faz muito sentido, né, para você pensar no que é ser homem, mas sim no que dá para fazer a partir disso, né? O que você acha assim que a gente poderia pensar que dá para fazer a partir disso? Bom, né, eu acho que olhar para dentro talvez seja o primeiro passo. Eu sempre falo que a mudança sempre acontece de dentro para fora. Eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que a psicanálise me dá a possibilidade de enxergar o ser humano e as mudanças, as transformações dessa forma, né? Claro que a gente está sempre em contato com o social, mas eu penso que olhar para dentro é muito importante. Poder olhar para dentro e reconhecer o que está aqui dentro. Mesmo se assustar, mesmo se der medo, mesmo se for frustrante. Né? Vai ser, né?
olhar para dentro não é uma tarefa fácil. Uma coisa que eu também falo muito na clínica, gente. Eu acho que quem faz análise ou uma psicoterapia ali dentro da psicanálise tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Então eu penso que talvez um primeiro passo seja olhar para dentro. Se eu penso já no social, assim, ou na cultura, né, eu penso muito assim na produção artística mesmo, né? A gente vê como brasileiro, assim, eu tenho uma ideia do Brasil, assim, a gente parece que é uma sociedade que coloca muito pano quente em cima das coisas, um povo muito mal resolvido com a sua história, e a gente vê isso enquanto sintoma na sociedade. Né? Um exemplo disso, sem querer te interromper, mas só para a gente conseguir ilustrar assim, para quem está assistindo também, a gente escuta, né, falar que, por exemplo, na Alemanha é muito viva a memória da Segunda Guerra, do Holocausto, né? E aqui no Brasil a gente tem essa tendência, né, a negar. A assim, gente que houve uma esconde, ditadura. né? Esconde a ditadura, esconde a escravidão, esconde que foi o último país a liberar os escravos, né? Uhum. Então a gente tem essa tendência a esconder e negar, né? Não, isso nunca aconteceu. Exatamente. Mas continua seu raciocínio. Mas eu penso que o brasileiro ele consegue muito bem brincar com a arte. É curioso que antes de vir pra cá, eu tava vendo o trailer do Auto da Compadecida 2, que vai lançar. Eu quero assistir. Eu não sei como é que vocês pensam esse filme, mas é meu filme preferido. Eu amo. Assim, brasileiro. É o filme que eu mais gosto, né? E falando em tempo seco, né? Tem que lidar com os efeitos do patriarcado. Mas assim, a gente vê como esse filme é um dos filmes preferidos do brasileiro. E lá tem um personagem Chico, que fala assim, aí tem no trailer fala algo do tipo, tá pra nascer um homem mais pamonha, um homem mais frouxo que você, Chico. Aí o Chico brinca, eu sou pamonha mesmo, eu tenho medo mesmo. Então eu vejo que a gente, por mais que a gente não consiga falar abertamente ou mais diretamente sobre isso, eu vejo que o brasileiro ele vai se comunicando com essas questões, com a arte, com faz de conta, com a brincadeira, né? Se a gente pensa, por exemplo, no carnaval, a gente vê muitos homens se vestindo de mulher, e assim, de uma forma muito caricata. Às vezes a figura do homossexual também, que tá ligado ali com o feminino, aí também vira uma performance muito caricata. Me parece, então, que aí o feminino vai sendo reservado para esse lugar do faz de conta. Pro lugar da brincadeira. Da fantasia ali, né? Da fantasia, que inclusive tá muito longe de uma coerção moral. De uma espécie de uma demanda, de uma performance que particularmente eu acho extremamente cansativo, vamos combinar, você ficar mantendo uma performance o tempo todo, né? Então assim, uma coerção moral que vai olhar para tudo isso e falar assim, bom, o feminino não vai caber aqui no homem, o feminino talvez não seja o ideal, talvez o melhor seja o masculino, o potente. Aí vai lá, no faz de conta, na brincadeira, o homem vai conseguir experienciar tudo isso, mas não no sentido de ter, porque aí no ter ele vai ter na relação sexual, vai ter na prostituição, na pornografia, na conversa vulgar com os amigos, na pegação, mas é no sentido de ser. Ali ele vai poder viver todos esses aspectos femininos de uma forma ali do faz de conta, porque é o que é possível para ele. Às vezes quando eu olho para tudo isso me dá a ideia assim de uma barragem, que a pessoa vai lá, abre e cai aquela água de uma vez, aí precisa ser exagerado, aí precisa ser caricato, e aí precisa ser, né, enfim, aí eu acho que volta naquela ideia que eu tava trazendo, a gente coloca pano quente nas coisas, a gente não consegue conversar, então a gente vai vivendo isso assim pelas metades, aí vive na fantasia, aí vai conseguir viver isso na arte, né. Bom, eu penso que o ideal, assim, eu penso que tem coisas que precisam ser ditas. Sim. Eu penso muito isso, né. Na clínica a gente vê muito isso em conteúdos, né, transferenciais que vêm pra gente, e a gente vai pensando sobre esse conteúdo que vai passando de geração em geração na família também, né. Do que é ser homem, se você faz isso, você não é homem, se você, por exemplo, se você tem uma atitude mais carinhosa, né, não, o homem não pode ser carinhoso, ele precisa ser duro, rígido, ele não pode chorar. Né, se ele chora, ele não é homem. E ali, se eu choro, se eu sou homem, né, dentro dessa família proibida, eu não faço parte dessa família, então, né? Muito bem colocado, exatamente. E eu penso também, eu vou pensando nos adolescentes agora, quando você me fala isso. E volto para aquela ideia da construção de uma identidade masculina ou feminina. Né? Qual que é o mundo
que a gente está produzindo e disponibilizando para essas crianças dentro dessas famílias, para os adolescentes, nesse trabalho de construir uma identidade? Que mundo que é esse que a gente está colocando aqui, né? Eu não sei se vocês estão entendendo a adolescência, mas você vê isso na adolescência muito claramente. Às vezes, até meninas trazem uma máxima. Então, assim, homem é isso mesmo. Homem trai, homem é tudo vagabundo. Não sei nem se pode falar palavrão. Que eu não... Tá liberado. Mas aí a gente vê como que isso vai passando, né? E vai criando uma grande confusão. Porque o trabalho de construir uma identidade, gente, isso é dificílimo. Sim. E a gente vai pensando na ideia freudiana, assim, né? Do dinamismo do aparelho psíquico. Eu falo assim que a vida, antes de tudo, é movimento. E a gente vê isso também no aparelho psíquico. Então é difícil, a gente está lidando com conflitos aqui. Né? É conflito de inconsciente, é conflito da moral, é conflito do desejo. E isso vai se organizando de alguma forma dentro da gente. E dar conta de tudo isso é muito difícil. E aí vão surgindo os sintomas. Quando é essa confusão, esse conflito não consegue ser minimamente, né, aí, embarcado ou, né, contido. Aí eu penso no termo lá de bio, né, de continência, dentro da gente, né? Fica muito complicado. E aí, falando um pouco sobre essa construção, né? Tem uma filha de 1 ano e 5 meses. Você? É. Que e ela é uma gracinha. fofura, gostosa demais. Me mostra a foto dela depois. Mostro, daqui a pouco eu mostro. A gente ama, mãe ama mostrar foto de filho. Psicóloga que atende criança também ama ver criança. E aí, a gente tem várias, ela convive com muitas crianças, assim, porque no condomínio existem muitas crianças, eu levo ela pra algumas brincadeiras, tipo natação, levo ela para algumas atividades de coordenação motora que tem contato com outras crianças. Porque para mim a criança ela tem que ter contato com criança, né? E aí eu tava lá conversando e uma das mães falou assim para mim: eu não gosto que a minha filha brinque com brinquedos de menino. E aí eu na hora me subiu aquela coisa meio ativista, né? Mas aí eu me contive e falei: mas o que é brinquedo de menino? São os azuis. Aí ela, carrinho, arminha, não sei o que, não sei o que. E aí eu, mas você não dirige? Aí ela, dirijo. Você não anda de carro? Ando. Por que sua filha não pode brincar de carrinho? Por que ela não pode pegar um caminhão? Por que ela não pode brincar com um Homem-Aranha, por exemplo? Que é um boneco. Eu não acho isso legal. Então, de que forma que está construindo isso ainda hoje, nos tempos de hoje, as pessoas pensando assim, né? De brinquedo de menino, de brinquedo de menina e separar as coisas. E aí, pensando na psicanálise, existe uma diferença entre o feminino do homem e o feminino da mulher? Mas assim, levando em consideração isso que você traz sobre as brincadeiras, né? Eu acho que você traz uma discussão muito importante pra gente pensar mesmo, né? Gente, cromossomo não define a cor da roupa que você vai usar. Cromossomo não define o desejo que você vai ter por um tipo de brinquedo ou outro. Isso não é de cromossomo, isso não é genético. Isso é uma construção social. A gente tem um contexto social e cultural aqui, né, pessoal? Quando a gente vê até os estudos dos animais, assim, né, nos primatas, por exemplo, você vê esse comportamento nas crianças e animais, assim, nas crianças e animais, assim, no infantil animal. Que nas brincadeiras animais, ali, do macaco, enfim, dos outros animais, eles vão brincando, se preparando para uma vida adulta. E aí entra o questionamento: o que a gente está preparando essas crianças? Para quê? É o homem para a guerra e a mulher para ficar em casa? Não faz sentido mais, né? A gente tá em Viena aqui na virada do século. O que é isso? No mundo de hoje isso não faz sentido, né? A gente pensar na evolução que a gente já teve de pensamento, grandes pensadores, grandes estudos falando sobre, né? Até Maria Rita Kell falando sobre o deslocamento feminino. Não existe mais, assim, pra mim, né? Na minha concepção de tudo que eu já estudei, não existe lugar para essa divisão, né? Mas as pessoas ainda têm essa visão de tô criando minha filha para brincar com boneca, de cozinha, e trilili, trololó, e ela não pode brincar de carrinho. Gente, do que a gente tá falando aqui agora? De um contexto de relação de poder. É disso que a gente tá falando. Porque se você prepara o homem, o menino, no caso, para brincar de guerra, de arma, né, de violência, de competir, aí vai exercitar a competitividade na criança, no menino, a gente tá preparando ele para quê?
Se a gente tá dando um brinquedo de menina... E aqui, eu acho importante a gente fazer esse comentário, né? Não é uma tentativa também de uma propaganda no sentido assim, não, gente, vamos misturar tudo, ou vamos dar... Não é isso. Mas vamos pensar sobre o que está acontecendo. Vamos olhar para isso com senso crítico. O que faz sentido, o que não faz? Né? Esse comentário que você traz dessa mulher, eu acho até meio rude, né? Porque assim... O que você tá falando aqui, gente? Minha filha tá aqui comigo, isso não tem nada a ver com você, né? Vai cuidar da sua família, né? Eu acho que cada família tem sua dinâmica, criação de pais, assim, é uma coisa muito particular lá da casa, da dinâmica de cada casa, né? Enfim, não sei se a gente tá pensando também em regras, né? Só que nessa lente das relações de poder, né? Eu acho que vale a pena a gente pensar. Porque um país que coloca arma de brinquedo na mão de meninos, tá querendo o quê? Que projeto de futuro é esse? Um país que lá fomenta que a menina esteja lá brincando com um bebezinho, com o bebezinho de uma boneca, né, fingindo que está sendo mãe, por exemplo, ou com tecidos domésticos de plástico. Que projeto que é esse que a sociedade tem para essa menina? Eu acho que é bem o que você falou no comecinho, né, da nossa conversa, quando você pergunta assim, que projeto que é esse, né, que a gente está de alguma forma fomentando, né? É a continuidade desse projeto que aparentemente já deu errado, né? Já deu errado. A gente sabe que deu errado. Mas assim, como a mente também faz resistência, a sociedade também faz resistência. Inclusive, falando em resistência, existe assim, né, uns movimentos, eu não sei nem se eu posso dizer isso, mas meio contra a cultura, assim, né? A gente vê a questão dessas, acho que é trade wife, a pronúncia nas redes sociais, né, que tá em alta, e são influenciadoras mesmo, assim, né? Elas têm milhões de seguidores e elas vivem esse modelo de casamento, de ficar em casa, o marido que... sai pra trabalhar, que sai ele é o provedor e ela cuida da casa, dos filhos. E aí tem alguns mais extremistas, eu diria, que ainda tem essa coisa de... como é que eles falam? De não evitar filhos, né? E aí a mulher vai lá, tem 6, 7 filhos... e com alguma frequência eu recebo esses conteúdos nas redes sociais e eles trazem assim uma coisa de tipo assim, se fugir muito disso vai dar errado porque o seu marido ele vai estar feminilizado ou você vai ser uma mulher masculinizada. O que a gente pode pensar, João, assim, do que seria um homem feminino? Eu acho que eu não sei nem responder essa pergunta, porque parece uma coisa tão boba, assim, né? E esse é um risco que a gente corre também, né? Porque às vezes a gente vai estudando as coisas, e aí sai da psicanálise, vai pro social, pra cultura, e a gente acaba se distanciando muito. A gente se distancia desse objeto de pesquisa, se distancia tanto que parece que fica tão pequeno que parece bobo. Exatamente. Mas a gente tá falando de um sofrimento aqui também, né? A gente tá falando do sofrimento do homem e da mulher. Né? Eu penso muito em Klein quando você fala isso. Para Klein, o desenvolvimento psicossexual da criança, o desenvolvimento emocional, estava ligado à tarefa de integração. Integração, particularmente, do amor e ódio. Né? E aí volta porque eu estava falando no começo. A construção de uma identidade. Né? Porque quando você constrói algo, você consegue costurar o que faz sentido. Inclusive o masculino e o feminino. É integrar isso que está dentro da gente, que faz parte do que é constitutivo do ser humano. Será que a agressividade é reservada para o homem? Não é. Inclusive, se você atende meninas adolescentes na clínica, você vê claramente como que a feminine rage, que falam, né, a raiva feminina, está presente na mulher também. Mas será que é só a mulher que nutre? É só a mulher que cuida? Não. O homem também cuida. Não vai ser com seio, com leite materno, vai ser com beijo, vai ser com carinho, vai ser com uma conexão emocional de quando seu filho tá chorando e você olha no olho dele e se sente comovido pelaquilo. E abraça. Abraça, né? Aí envolve talvez um termo até que eu penso do Bion, né? De compaixão. Que é a capacidade da gente ir, sentir o que a criança está sentindo e voltar. Mas a gente está falando de processos muito elevados, gente, de muita coisa muito refinada, que é difícil mesmo encontrar no dia a dia no homem que está muito preso ao que é mais primitivo do ser humano. E aí vai surgindo aí eu vou pensando nos elementos, né, primitivos, né? Aí vem a bala, a arma, o músculo,
né? A academia, A força. Gente, vocês estão vendo que a gente não tá nem... Não tem simbolização aqui. Não tem pensamento. A gente tá no cru, no concreto. Gente, João, você tá falando isso? Eu tô lembrando de uma aula que eu tive, uma aula de psicanálise que eu tive, e o meu professor, ele falou alguma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente o que, né? Mas ele falou alguma coisa assim, que na clínica dele, é claro que isso talvez não seja uma regra, mas na experiência dele de muitos anos, né, como psicanalista, o que ele recebe é assim, se o homem foi traído, ele chega lá na análise e ele diz, fui traído, é o fim do meu relacionamento. E quando a mulher é traída, ela quer saber o que essa traição significou, quem é essa mulher com quem ele traiu, Por que ele traiu? porque... E como eu faço pra continuar esse relacionamento? Exatamente. Tô vendo pra onde você tá indo. Parece uma coisa... Vou até pegar um chocolate, agora que a coisa ficou boa. Não, é porque você estava falando assim, né, de que a masculinidade, né, ela tá sempre nessa coisa que eu interpretei, né, de você falando que é uma coisa fechada, assim, né, e eu tenho a impressão de que isso, você até comentou alguma coisa assim sobre aonde fica a simbolização disso, né, e aí eu lembrei disso, assim, porque na vida, né, os homens, eles também são assim, né, tipo, aconteceu tal coisa, então esse é o caminho, e a mulher não, ela se dá, ou a cultura, né, enfim, ela tem, né, esse espaço de tentar elaborar melhor, assim, a coisa, eu diria, né? E, inclusive, existem, né, alguns estudos que apontam, né, que os homens se suicidam mais, os homens, eles sofrem mais, né, dessas questões mentais. Aí, enfim, com tudo isso que passou pela minha cabeça, eu fico me perguntando, assim, será que os homens, eles se suicidam mais, eles sofrem mais, né, de questões mentais... de questões psíquicas, né, eu diria, mental é meio biologizar a coisa, né, será que eles sofrem mais disso por isso? Porque eles não conseguem se expressar, não conseguem, eles ficam doentes porque eles não falam sobre o que eles sentem? Pela rigidez, né, que vem sendo... ao longo dos anos que eles vêm sendo ensinados, né? Eu não posso chorar, eu não posso reclamar, eu não posso falar. Até que para um homem procurar uma psicoterapia, ele precisa estar num sofrimento muito forte, Muito né? forte. A medicina, a psiquiatria vai olhar para o sintoma como algo que tem que ser descartado, algo que tem que ser eliminado. A gente recebe muito pacientes assim que chegam muito preocupados com o sintoma. Na psicanálise a gente entende que o sintoma está comunicando alguma coisa. Né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, nas histéricas ali, o sintoma histérico estava comunicando alguma coisa. Estava denunciando as mordaças ali da sociedade. O sintoma comunica alguma coisa. Né? O sintoma aparece quando o conflito não está podendo ser minimamente lidado ali ou ser visto. Então, quando você não olha para alguma coisa, a coisa não vai... Gente, não desaparece. Por mais que a gente queira fingir que não está acontecendo, não desaparece. Não desaparece. Vai ser carregado com a gente. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu acho que é muito comum a gente encontrar homens mais velhos, assim, na terceira idade já, muito rancorosos com o mundo, consigo mesmos, né? Não se faz mais homem como antigamente. Porque quem que sabe ser homem? Ele. Quem que ensinou? O pai. Então, assim, né? Então, assim, não, porque o bom é o meu jeito de ser homem, o bom é o meu jeito de ser homem. Ops, o pessoal técnico aqui vai brigar comigo. Até me perdi. O que é bom? Como é que ele vai ser homem? O meu jeito, o jeito que meu pai me ensinou. Né? Então, assim, olha para o mundo com essa violência, né? Dessa forma, assim, que, bom, o que está acontecendo que eu não consigo alcançar, então eu vou rejeitar. E é isso que a gente percebe na nossa sociedade. Uma verdadeira rejeição, uma verdadeira recusa do feminino. É isso que acontece na nossa sociedade. E acontece, inclusive, dentro do homem. E aí surge o sintoma. Se a gente não consegue integrar... Né, gente? A Klein fala sobre amor e ódio. A gente está falando aqui de feminino e masculino. Em todos nós. Aí vai ficar difícil mesmo lidar com esses conflitos. Que aí não tem nome, porque não consegue ser visto, não consegue ser dito, não consegue ser verbalizado. E aí a gente volta para a ideia. Tem coisa que tem que ser dita. Coisa que tem que ser dito. Né? Mas eu percebo também, eu sinto que a gente está tendo uma mudança bem expressiva nisso, assim. Percebo que os homens estão buscando mais as psicoterapias, né? As psicanálises, né? As formas de análise. Eu percebo que está tendo um movimento assim, mais expressivo o suficiente para a gente notar, né? Desse reconhecimento da falta, né?
ter essa posição de lidar com a frustração, de entender a dependência ao outro e falar, gente, peraí, talvez eu não sei tudo. Talvez eu não tenha potência máxima. Né? Talvez tenha espaço aqui, porque até pra gente lidar com frustração, pra gente preencher, elaborar, criar sentido para as coisas, usar a criatividade, a gente precisa de espaço. Se a gente está muito cheio, como é que a gente vai criar alguma coisa? Não é mesmo? Então eu percebo essa disposição maior, mas ainda assim, né? Bem devagar. A gente tá... Até porque... Não, eu te interrompi, pode continuar. Mas assim, pra terminar, né? Até porque a gente tá falando muito de Uberlândia, né? Moramos em Uberlândia, interior de Minas Gerais, interior, né, do Brasil. Por psicoterapia, por análise, eu acho que os sintomas também, eles estão vindo com tudo, assim, né, no meio dessa mazela, assim, né, entre aspas, que a gente está vivendo, porque existem pessoas num nível muito, muito expressivo, assim, né, tipo de burnout, muitos homens, assim, né, eu não consigo pensar aqui em alguma outra coisa, mas... eu já vi, assim, supervisões em grupo, as pessoas falando de pacientes que chegam a travar mesmo, assim, a entrar em estado de choque por causa dessa correria e tal. Enfim, a hora que você me fala sobre essa procura maior, me passa pela cabeça que os sintomas, eles também estão mais fortes, assim, né? Nesse sentido de te chamar, assim, né, um pouco para dentro. Em consequência, eu acho que da correria que a gente tem vivido. Você acha que isso faz sentido, gente? Eu acho que faz sentido sim, né? E aí eu volto para no começo da conversa, quando a gente está falando sobre o fracasso que é o patriarcado, né? Eu acho que tá todo mundo, inclusive os homens, talvez até os homens mais viris, talvez começando a perceber que as coisas não estão boas, que não tá dando certo, que existe a mente, que existe, né, sentimento, que existe coração. Eu gosto muito de falar em termos de coração. Às vezes com o paciente eu falo assim, o que tá passando aí no seu coração? Às vezes a gente não tem que se preocupar muitas vezes com o pensamento, mas com as emoções, né? Mas existe esse trabalho de reconhecer o que está passando aqui dentro do nosso coração é importantíssimo. Né? Bion vai fazer uma teoria sobre o pensamento, né? E pensar, a gente estava falando sobre as partes mais elevadas do psiquismo, assim, dessas tarefas assim, de simbolização, por exemplo. Pensar não é só raciocinar. Pensar é sentir também. Passa pelo sentimento, passa pelo coração. A gente está falando de algo que é constitutivo humano, gente. Essa é a experiência humana. A gente se afeta, a gente tem vergonha, a gente tem dificuldade, a gente tem limite, a gente não pode tudo. Né? É a condição do sujeito castrado mesmo. Não dá para ser tudo. Não dá para ser a máxima potência. Não dá para ser... Aí eu falo enquanto dinheiro. Né, e vai atrás desse dinheiro e tal. E eu penso muito nessa equação assim, enquanto falo, sabe? Isso não vai te trazer uma satisfação total. A gente depende do outro. Isso me faz pensar de novo na teoria kleiniana, gente. Eu gosto muito da teoria dela, assim. Eu sou fã. Né? E me faz pensar até inclusive na questão do feminicídio. Porque a gente vê, você fala sobre burnout, você fala sobre depressão, sintoma. Violência também é sintoma. Né? Aí eu penso na hora no conceito de inveja kleiniana. Porque, só para contextualizar, né, Klein foi uma das principais expoentes da teoria psicanalítica, né? Ela foi uma verdadeira pioneira mesmo na investigação do arcaico, ela fala sobre um édipo arcaico, ela fez algo que o Freud não conseguiu fazer por causa das suas limitações, mas deu importância e validou as primeiras relações. Né? Então ela fala sobre a inveja como um sentimento primitivo, extremamente destrutivo, que vem do bebê em querer controlar o que ele depende, o que ele se vê como dependente. Aí ela vai falar sobre o seio, né? O seio bom e seio mau. Quando a gente vai pensar na mulher, por exemplo, no feminicídio, né, que é um crime que geralmente está em contexto das relações de poder, e geralmente, na grande maioria, né, o agressor é o homem e a vítima é a mulher, né, a gente vê, eu penso mesmo, né, como associando com essa ideia de inveja. Então o homem percebe a mulher como algo que ele não pode controlar, como algo que ele depende também e que não está dentro do poder dele, não está dentro do controle dele. Não está dentro daquela caixinha, né, igual que a gente comentou aqui, né, do que é de uma forma fechada, assim, né? Então, por exemplo, como o seio,
né, não tá sempre disponível, porque também não tem leite o tempo todo, a mãe tem uma vida, né, ela não tá ali só para servir a criança, né, a mulher também tá nessa condição de não estar submetida, de não estar no controle. E existe uma recusa dessa possibilidade da liberdade da mulher. Existe porque ameaça o homem. Ameaça. Gente, de novo, contexto de relação de poder. É isso que acontece. E o homem não consegue lidar com isso. E aí, de novo, se a gente volta, a linha do desenvolvimento psicossexual está relacionada com a linha da tolerância da frustração, não consegue lidar com frustração. Né? E eu acho que é meio que nessa pegada, assim, que esses movimentos que a gente citou, tipo de trade wife, nem sei se é trade wife mesmo, começam a ganhar força, né? Porque eles querem fazer esse poder, né, retornar para eles. E aí entra também muito uma questão financeira, né? Que aí como eles, de alguma maneira, não conseguem controlar essa mulher, e aí eles trazem ela de volta para casa, porque aí ela não tem essa expansão financeira, uma independência financeira, e aí eles, de alguma maneira, eles usam o financeiro para controlar essa mulher, né? Que é o que mais acontece nas relações abusivas, nas relações em que, né, o homem quer demonstrar o poder. Então, eu tenho poder porque eu sou o dono do dinheiro. E você fica aqui sob meu controle porque você não tem como se virar sozinho. E aí é onde que ela vem. Né? E aí ela vai pra dentro de casa e aí ela cria essa fantasia nas redes sociais, que pra mim é uma fantasia, né? De que ficar em casa é o ideal para o bem da família, o bem dos filhos. E, na realidade, a gente sabe que ela tá ali, de alguma maneira, reprimida, né? Olha o impulso destrutivo do bebê aparecendo. Às vezes a gente dá pra até chamar de bebê, né? Porque você vê muitas pessoas que crescem de tamanho, mas não conseguem se desenvolver de jeito nenhum. Às vezes você encontra uns bebezões aí por aí, né, gente? Né? Mas olha isso, é impulso destrutivo. Quer destruir o sério. Que frustra. Que você percebe dependente. Não é mesmo? João, é um tema muito interessante. Quando a Ana trouxe essa ideia porque a Ana ficou desde da primeira temporada, eu quero falar sobre o feminino no homem. Ana, eu acho que ainda não é hora, vamos mais pra frente. Gente, que maravilha, que bom que a gente trouxe. Né? Que discussão profunda, João. Isso é muito importante a gente trazer essa discussão pro hoje, sabe? Pra cultura, pro como a gente tá. Porque às vezes quem tá ouvindo, né, ou quem tá vendo pelo YouTube, quem tá ouvindo pelo Spotify, não tem ideia de onde tá, de que contexto essa pessoa tá, de que parte ali de relação de poder que ela tá fazendo. E uma conversa como essa pode despertar várias mulheres dentro de si, assim, sabe? Quem eu sou? Quem é o homem que está comigo, né? Quem eu sou nessa relação, né? O que papel eu tô desempenhando aí, que papel eu desempenho, como é aquele homem que está comigo, né? Gente, eu aceitei o convite, primeiro porque eu adorei conversar com a Ana, mas também porque, gente, o que vocês estão fazendo aqui de tirar a psicanálise da clínica, tirar a psicanálise assim, dos núcleos, né, que estão mais inseridos, e trazer para essa discussão social cultural é fantástico. Isso tem um potencial de transformação social que, assim, eu espero que vocês saibam disso, porque é fantástico isso. Ainda relacionando com psicanálise, né? Aí eu sou levado a pensar, por exemplo, nas críticas que o feminismo já fez à teoria freudiana, né? E muitas com razão mesmo. Eu acho que a psicanálise ela precisa se haver. Ela conseguiu se haver. A gente vê isso na Klein, no Winnicott, por aí vai. Lacan também, e né? ela vem conseguindo, né? Assim. Caligares, não, eu só comentando assim que é um processo, né? Não para, né? Eu sinto que a psicanálise, ela tá junto, assim, né? Desse compromisso que ela tem mesmo com a história dela. Eu também acho. E a gente vai caminhando pro fim. Nossa, eu fiquei até... Já? Eu tô emocionada. Parece que são 15 minutos aqui, né? Já faz quase uma hora. Quase uma hora que a gente tá falando. Mas aí a gente volta pra ideia do complexo de Édipo, né? Tem que ter um limite, tem que ter um final, né, gente?
Por mais que seja muito bom, tem que ter um final, né, gente? Tem que ter. João, assim, pra gente finalizar, o que você... Eu nem gosto de fazer esse tipo de pergunta pra psicanalista, porque parece uma coisa muito objetiva, assim, né? Mas, assim, pra gente filosofar aqui, assim, o que você acha que dá pra ser feito, né? Pra que essa masculinidade, ela vá se tornando mais saudável, mais harmoniosa, mais conectada, eu diria, com o feminino que existe em todos os homens? Eu penso em várias coisas nisso também. Eu acho que vocês só trouxeram questões assim muito complexas pra cá pra gente discutir, que dava pra pensar tanta coisa. Talvez a minha recusa do fim venha por causa disso, né? Mas eu penso em questões sociais e políticas, por exemplo, de colocar essas discussões nas escolas. Volta de novo, né, gente? Que mundo que é esse que a gente está colocando para as crianças? Que sociedade é essa que a gente está colocando nossos adolescentes aqui? Né? Promover a possibilidade de discutir isso, de pensar. Gente, pensar. Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos pensar. E não vamos pensar sozinho, vamos pensar junto. Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Vocês trazem um homem para cá para discutir uma questão assim que é super problemática dentro da condição de homem, inclusive. Vamos pensar junto isso. Nas escolas, com gente preparada, com ciência, com pesquisa. Isso que a gente precisa. Vejo também na cultura a importância disso. A gente vê, né, os artistas discutindo isso em redes sociais, em entrevistas, na música, no cinema, né? Eu acho que a conexão do brasileiro que ele tem com a arte, apesar de falar muito mal da sua própria arte, né, com a síndrome de vira-lata, o brasileiro, ele flerta com a nossa arte, sim. Ele dá conta de entender, né? Isso me fez pensar naquela drag queen da televisão, a Vera Verão. Bem dos anos 90. Muito à frente do tempo. Muito à frente, mas estava lá na televisão brasileira. Né? Roberta Close, né? Roberta Close. Quem é Roberta Close? Você não lembra? A primeira trans brasileira a ser Não. artista? Essa eu não conheço. Maravilhosa. Me passa depois, eu quero conhecer. Gente, eu acho que eu declarei a minha idade. Não, eu também conheço. Você tem quantos anos? 28. Declarei a minha idade. Quem tá assistindo já sabe quantos anos eu tenho. Quem tem 35, 40 vai lembrar dela. Tá. Foi uma das primeiras, a primeira trans, né, a brasileira a aparecer na TV, ter um espaço, ser artista. Da entrevista de grande... e falar sobre isso, né? Então ela trouxe vários outros logo depois, né? Que aí a gente consegue ver deputadas, consegue ver várias outras pessoas hoje que têm nos representado de alguma maneira com respeito. Eu cito a drag queen para pensar na questão da feminilidade mesmo na sociedade. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai comunicar para as crianças, para os adolescentes e entre adultos sobre essas questões do feminino? É muito amplo todas essas questões, assim, né? Mas eu volto na tecla, talvez fazer uma propaganda aqui para o nosso serviço, que é a análise. Olhar para si. Eu acho que a mudança acontece de dentro para fora, é olhar para si. E lidar com isso. Bora com coragem, bora ficar sem medo, deixa o medo em casa. A gente não teve que fazer isso para vir aqui hoje discutir? Deixar o medo em casa, a insegurança ali na porta de fora? Vamos, eu acho que é um convite que a gente faz e que vocês fazem com esse podcast. Vamos pensar, vamos olhar. E lembrando que a análise ela é um espaço seguro, né, para que você tenha essa coragem, né? Desde que você faça, claro, né, com um psicólogo, com um analista ético, comprometido com a ética da coisa, né? É um espaço seguro, né, para você deixar o seu medo em casa, né? Na minha experiência com atendimento na clínica com homens, né, você vê que realmente no começo existe uma resistência muito grande. Maior, né? Eu não sei se eu consigo quantificar isso, mas eu percebo sim essa resistência expressiva. Mas você vai vendo que, olha isso, que é por meio do amor, por meio da construção de um vínculo. Né? Gente, é o amor. Vai soltando, vai abrindo espaço e vai dando ajuda para essa pessoa, nesse caso para esse homem, para ter coragem. Entendeu? Eu acho que a vulnerabilidade e a coragem andam assim, ó, um do lado da outra. Até lembrei daquele, acho que é um clássico, né? Eu acho que é do Freud, ou do Lacan, é do Freud, que ele fala, né, que a psicanálise é a cura pelo amor, né? Eu acho tão bonito. Eu também acho.
Ai, Nossa, que foi bom. muito bom. Muito bom. Eu também gostei muito, gente. Muito obrigado. Obrigada, João, obrigada por aceitar o nosso convite, obrigada por essa entrega, né? Essa associação livre que nós fizemos aqui. E se você está assistindo pelo YouTube, pode ouvir também pelo Spotify. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify e quiser ver a nossa linda carinha, estamos lá no YouTube. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada, João. Obrigado.